Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu estava aqui esperando você. Como você está? Venha comigo que a aula de hoje é super divertida. Olha só, pessoal, como objetivo nós iremos conhecer e analisar a Semana de Arte Moderna, suas características, contextos e obras. Você já ouviu falar da Semana de Arte Moderna? Lá vai o trem com o menino. Já ouviu essa música? Pois é, a Semana de Arte Moderna é um marco para o cenário nacional artístico brasileiro. Já ouviu falar da Semana de Arte Moderna de 1922? A TV já fez até vários seriados com relação à Semana de Arte Moderna. Me acompanhem que nós vamos desbravar essa aventura. Pense um pouco, quando falamos em arte brasileira, quais imagens, temas e artistas vêm à sua cabeça? Já ouviu falar ou sabe o que foi a Semana de Arte Moderna? No final do século XIX, o Brasil ainda estava muito alimentado, muito voltado para a cultura estrangeira, a cultura europeia, aquele pensamento europeu. Ainda havia uma presença forte do academicismo, ainda havia uma arte tradicional muito impregnada sobre a nossa maneira de fazer arte. Mas, em 1922, houve uma galera que resolveu revolucionar o cenário nacional e produzir aquilo que pudesse ser dito: é nosso, e a Semana de Arte Moderna de 22 representa esse marco de arte puramente brasileira. O modernismo no Brasil tem como marco simbólico a Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo no ano de 1922, considerada um divisor de águas na história da cultura brasileira. O que buscavam os artistas do modernismo? Olha aqui, pessoal, Parque das Esculturas, Museu de Arte Moderna, essa foto é da Tatiana Azevich. Olha só, o que será que representa um quadro como este no século XX? O que representa esta imagem? O que ela tem a ver com Semana de Arte Moderna? O evento foi organizado por um grupo de intelectuais e artistas por ocasião do centenário da independência do Brasil. Você lembra quando foi proclamada a independência, declarada a independência do Brasil? Em 1822 por Dom Pedro II. O Brasil já estava caminhando, dando seus passos desde que a família real chegou para o Brasil. Muita coisa aconteceu em termos de abrir as portas para os outros lugares do mundo. Nosso país começou a caminhar devagar e nisso também vai começar a caminhar a cultura, o espírito artístico, ainda muito timidamente, mas em 1922 um grupo de intelectuais vai deixar registrado na história que nós temos o nosso próprio jeito de fazer arte. E olha, quem conhece os trabalhos, os artistas brasileiros, seja na música, seja na pintura, na dança, seja em qualquer esfera, na literária, sabe que nós sabemos produzir bons materiais dignos de serem desfrutados com bons olhos. Bom, a Semana de Arte Moderna, ela declarava o rompimento com o tradicionalismo cultural associado às correntes europeias. Esses artistas queriam uma arte típica e com características brasileiras, ou seja, fazer uma arte que fosse nossa. Olha aí, rompendo com o tradicionalismo cultural. Na verdade, a arte já estava passando por grandes transformações no início do século XX. Final do século XIX, muitas coisas aconteceram. O cinema surgiu, a fotografia estava em ascensão, o cinema em ascensão, surgiu o rádio, surgiu o telégrafo, surgiu o carro no século XIX, tantas coisas, um boom que deixou a galera empolvorosa, e isso também reflete no trabalho do artista, que quer também mostrar para o mundo como ele está vendo todas essas mudanças, todas essas transformações. Então vai
vai chegar a era dos ismos, o fauvismo, o cubismo, o expressionismo, o impressionismo, vai surgir muita coisa, o surrealismo, e tudo isso vai virar uma grande panela bem misturada que, chegando no Brasil, faz com que os artistas daqui também queiram expressar-se a partir dessa ideia, da ideia destes movimentos, do que cada um deles simbolizava, significava. Mas em 1922, um grupo de intelectuais diz: espera aí, vamos agora começar então a pensar a nossa arte, não só inspirado no tradicionalismo cultural europeu, mas pensar o que nós temos aqui para mostrar para as pessoas lá fora. Bom, e aí vem as pessoas, os grandes artistas que estiveram envolvidos na Semana de Arte Moderna de 22. Heitor Villa-Lobos, representando na música, Mário de Andrade e Oswald de Andrade na literatura, Victor Brecheret na escultura, Anita Malfatti de Cavalcante na pintura. Estes são alguns dos participantes da Semana de Arte Moderna. Lembra no começo que eu cantei um trechinho de uma música? Pois é, Heitor Villa-Lobos esteve presente na Semana de Arte Moderna. O trabalho dele é belíssimo e eu cantei um trechinho de uma música que ele compôs e mais tarde ganhou letra, que é o Trenzinho do Caipira. Vale muito a pena ouvir e se deleitar com as notas musicais desta composição fantástica. E agora nós vamos à nossa primeira atividade. Qual o objetivo da Semana de Arte Moderna? Eu sei que você já gravou aí na memória. Pense e eu já volto.
E aí, galera, responderam qual o objetivo da Semana de Arte Moderna? Como sugestão, eu vou dizer a vocês que declarava o rompimento com o tradicionalismo cultural associado às correntes europeias. Os artistas queriam uma arte típica e com características brasileiras. Seguindo, aqui eu trouxe para vocês o catálogo e o cartaz da Semana de Arte Moderna, produzidos pelo artista Di Cavalcanti, um dos participantes da Semana de Arte Moderna. Olha aí o cartaz aí, nada tão uau, mas isso representa muito em relação aos traços e às características nacional. Um cartaz que a princípio parece simples, mas representa muito para aquele momento. Bom, o intuito desses artistas, então, era trazer à tona outras maneiras de sentir, ver e fruir a arte. Assim, podemos identificar algumas características importantes. E aqui eu trouxe para vocês quais as principais características da Semana de Arte Moderna, ou seja, o que ela proporcionou, o que ela nos trouxe em termos de ressignificação artística brasileira. A ausência de formalismo, ruptura com academicismo e tradicionalismo. Aquilo que eu falei no início do final do século XIX, nós vamos ter um rompimento com o tradicionalismo, com o academicismo, e isso muito responsável por isso foi o surgimento da fotografia, que deixou os artistas mais livres para se descobrirem e permitir fazer aquilo que o intuito, que o instinto aguçava dentro de si, e não presos a uma técnica que tinha que ser rigidamente seguida. Influência das vanguardas artísticas europeias, futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo. Vale a pena estudar um pouco sobre cada uma dessas correntes. Gente, é sensacional. Olha, só de ler aqui já vem vindo as obras e as ideias, né, o conceito de cada uma dessas correntes, e já vai me fazendo viajar por todo ele. Pena que nós temos muito pouco tempo para estar esmiuçando e falando um pouquinho de cada um desses aqui, mas vale muito a pena olhar na internet, pesquisar o que seriam cada uma dessas correntes. Valorização da identidade e cultura brasileira. Eu acho que o vetor da Semana Cultural foi isso aqui, a valorização da identidade e cultura brasileira, fazer uma arte que fosse nossa, para que as pessoas lá fora pudessem ver que nós também tínhamos nossa própria identidade cultural. Fusão de influências externas aos elementos brasileiros, experimentações estéticas, muito relacionado ao jeito específico de cada artista produzir a seu modo a sua arte. Inclusive tem artistas que vão passar por várias fases e em cada fase ele vai mudar a sua técnica, o seu olhar sobre o objeto artístico. Liberdade de expressão, como eu disse, a liberdade de expressão não é algo novo para o Brasil. Na Europa, os artistas já estavam se vendo livres a partir da quebra com o academicismo, mas no sentido da Semana de Arte Moderna de 22, está relacionado ao jeito próprio de fazer arte, um jeito nosso. Aproximação da linguagem oral com utilização da linguagem coloquial. Temáticas nacionalistas e cotidianas. Isso aqui é muito importante. Você vai passar a ver obras abordando as temáticas brasileiras, o cotidiano brasileiro. Vamos então a mais uma atividade. Liste alguns artistas que estiveram presentes na Semana de Arte Moderna e sua representatividade. Eu já volto.
E aí, galera, conseguiu listar alguns artistas que estiveram presentes na Semana de Arte Moderna de 22? Vamos conferir? Bom, estiveram o Heitor Villa-Lobos na música, Mário de Andrade e Oswald de Andrade na literatura, Victor Brecheret na escultura, Anita Malfatti de Cavalcante na pintura, e estes são alguns participantes da Semana de Arte Moderna de 22. Quem será esta artista? Anita Malfatti faleceu em 1964. Olha só, quem foi Anita Malfatti? Foi uma das mais importantes artistas plásticas brasileiras da primeira fase do modernismo. Ela teve um papel preponderante na Semana de Arte Moderna em 1922, onde expôs os seus trabalhos. Uma das precursoras da arte moderna no Brasil. Na maioria das obras de Anita Malfatti, ela utilizou cores puras e vibrantes para expressar temas do cotidiano. Expôs suas obras em São Paulo, Berlim, Paris e Nova York. E aí, olha aqui ao lado, uma pintura da Anita Malfatti, um autorretrato, posso dizer. Olhe as cores, quando nós dizemos cores vibrantes, repare nas cores que ela mesma escolhe, né, para a pintura de sua obra. Vamos então conhecer algumas dessas obras da Anita. E aqui estão elas. Olha só, Burrinho Correndo, uma pintura de 1909, A Boba, de 1900, feita entre 1915 e 1916, O Farol, de 1915. O que eu peço para que vocês observem? As cores que ela utiliza para suas pinturas e os temas que ela propõe para as suas pinturas. Na minha opinião, né, a mais poética, eu diria que O Burrinho Correndo, mas aquela que me dá calmaria, tranquilidade, seria O Farol, porque nos remete ao campo, nos mostra o que parece ser uma cidade do interior, ok? Bom, eu vou sugerir aqui para vocês que em 2022 completaremos o segundo centenário da independência do Brasil e 100 anos da Semana de Arte Moderna. Estamos completando em setembro de 2022, estaremos completando, e você pode elaborar então um cartaz para os 100 anos de arte moderna. Pense em como você vê a arte brasileira, as paisagens do Brasil. Então eu vou sugerir para que você faça essa atividade logo após a nossa aula, pensando, lembra que eu mostrei lá para vocês o cartaz do Di Cavalcante para a Semana de Arte Moderna de 22? Agora é a sua vez de pensar como seria hoje um cartaz para uma Semana de Arte Moderna de 22 de 2022. Ó, que legal! Então vão se fazer 100 anos e aí você deve de repente propor aí um cartaz, quem sabe você joga na internet, ele viraliza e de repente você até se torna reconhecido por ser uma pessoa que de repente conseguiu dar uma repaginada naquilo que nós hoje chamamos de arte contemporânea, porque agora nós já estamos na era da arte contemporânea. Galera, nessa aula nós conhecemos e analisamos a Semana de Arte Moderna, suas características, contextos e obras. Eu espero que você tenha gostado e até breve.